Oi, pessoal. Olha, esquece aquela imagem de tanque na rua, sabe? Golpe militar clássico. Hoje, a ameaça para a democracia muitas vezes vem diferente, vem pelo voto mesmo. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que, nossa, dá o que pensar. Como as democracias morrem, do Levitsky e do Ziblatt. A ideia aqui é entender justamente isso, como é que líderes eleitos, às vezes super populares, conseguem desmontar a democracia por dentro, usando as próprias regras do jogo, muitas vezes. A nossa missão aqui nesse Deep Dive é então explorar esses caminhos e, principalmente, os sinais de alerta, né? Exato. E o ponto central do livro, assim, que eu acho fundamental, é que essa erosão democrática hoje raramente é um evento único, sabe? Um dia de. É um processo, é gradual. Os autores usam o exemplo do Hugo Chávez na Venezuela, né? Ele foi eleito democraticamente, tudo certinho, mas aí, aos poucos, ele foi minando as instituições. E muitas vezes com apoio popular, usando eleição, referendo. Quer dizer, não foi um golpe de força bruta. Foi um desmonte, passo a passo, que ia sendo validado nas urnas. É bem mais sutil. Nossa, é verdade. Faz todo sentido pensar assim. Tá, então vamos lá. Se um líder decide seguir esse caminho, minar a democracia por dentro, qual seria o manual? O livro aponta um padrão? Sim. Eles identificam um roteiro que se repete. É preocupante. O primeiro passo, geralmente, é o que eles chamam de capturar os árbitros. Árbitros? Como assim? Os árbitros independentes, sabe? Aparelhar os tribunais, Supremo Tribunal, as agências de controle, tipo Receita Federal, Agência de Inteligência, colocar aliados lá. Ah, entendi. Para controlar quem fiscaliza. Exatamente. Eles citam o Perón, na Argentina, lá nos anos 40, que afastou os juízes da Suprema Corte que não eram alinhados. O objetivo é esse, neutralizar quem pode colocar um freio no poder do executivo, tirar os contrapesos do caminho. Faz sentido. Mas capturar esses árbitros, tipo mexer na Suprema Corte, isso não soa como um alarme muito alto. Como que eles avançam sem uma reação gigante logo de cara? Boa pergunta. É aí que entra o segundo passo, que muitas vezes acontece meio em paralelo. Marginalizar ou neutralizar outros jogadores importantes. Outros jogadores? Tipo quem? A oposição. Isso, a oposição política, claro, mas também a mídia crítica, empresários que talvez financiem a oposição. Isso pode ser feito de várias formas, intimidando a imprensa ou até comprando, né? O livro lembra o caso Fujimori e Montesinos no Peru. Eles literalmente pagavam canais de TV para falar bem do governo e atacar opositores. Nossa, pagavam mesmo? Pagavam. E outra tática é usar o aparato legal de forma seletiva. Abrir investigação de imposto contra um dono de jornal crítico, acusar um político rival de algum crime. A ideia é asfixiar financeiramente ou desacreditar quem incomoda. Caramba, captura os árbitros, silencia os críticos, o roteiro é bem sombrio. E qual seria o passo final para, digamos, consolidar esse poder de vez? O terceiro passo, que é o checkmate, digamos assim, é reescrever as regras do jogo a seu favor. Mudar a lei? Exato. Mudar lei eleitoral, redesenhar distritos para favorecer o seu partido, o tal do gerrymandering, né? Ou, em casos mais extremos, até mudar a Constituição, criar regras que dificultem a vida da oposição e facilitem a permanência do grupo no poder. Um exemplo histórico muito forte que eles trazem é o sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Ah, sim. O que aconteceu lá. Bom, para impedir que a população negra votasse e garantir o domínio do Partido Democrata na época, eles criaram um monte de barreiras. Testes de alfabetização super difíceis, taxas para poder votar. Tudo parecia legal, mas na prática mudaram as regras para excluir um grupo enorme e se perpetuar no poder por décadas. Pesado. Diante disso tudo, desse processo que pode ser tão gradual, como é que a gente, como cidadão, pode identificar essas tendências autoritárias num líder antes que seja tarde demais? O livro ajuda nisso? Ajuda sim. Eles se baseiam muito no trabalho do Juan Lins, um cientista político, e propõem um tipo de teste rápido, com 4 sinais de alerta comportamentais. Ah, interessante. Quais são? Uma rejeição, mesmo que disfarçada, das regras do jogo democrático, ou um compromisso muito frágil com elas, sabe? Ok, tipo questionar resultado de eleição, essas coisas. Isso.
O segundo, negar a legitimidade dos oponentes. Tratar quem pensa diferente não como adversário, mas como inimigo da pátria, ilegítimo, traidor. Essa é clássica. Tolerar ou até incentivar a violência, seja contra opositores, minorias, imprensa, relativizar ou até elogiar atos violentos. Perigoso. E o quarto? Mostrar disposição para restringir liberdades civis, principalmente de opositores e da mídia. Falar em controlar a imprensa, processar jornalistas, limitar direito de protesto. O livro diz que a presença de um desses sinais já deveria acender uma luz amarela bem forte. Entendi. 4 sinais claros para ficar de olho. Mas isso me leva a uma outra questão. Um país pode ter uma Constituição super bem escrita, cheia de garantias. Isso não deveria ser o suficiente para proteger a democracia? Olha, a Constituição é crucial, óbvio, é a base. Mas o argumento central do livro é que ela sozinha não basta. Ela é incompleta. Incompleta? Como assim? Porque o que faz a democracia funcionar no dia a dia, segundo eles, são as normas não escritas. São os costumes, as práticas, o jeito de fazer política. E 2 dessas normas são vitais. E quais seriam? A primeira é a tolerância mútua, que é basicamente aceitar que seu adversário político, mesmo que você discorde totalmente dele, é um concorrente legítimo. Ele não é um inimigo que precisa ser destruído a qualquer custo. Certo. Reconhecer o direito do outro de existir e competir politicamente. Isso. E a segunda norma é a reserva institucional, ou forbearance em inglês, que é basicamente autocontenção. Autocontenção. É a ideia de não usar todo o poder que a lei te dá até o limite máximo. Mesmo que seja legalmente permitido, você se segura para não violar o espírito da lei, para não quebrar o equilíbrio do jogo. Tipo, você tem maioria no Senado para aprovar uma mudança na Suprema Corte e colocar só juiz seu. A lei permite, talvez. Mas a reserva institucional diria, calma, isso pode quebrar a confiança no sistema. Melhor não forçar a barra. É jogar limpo, mesmo tendo a força para jogar sujo dentro da lei. Nossa, isso é muito importante. Tolerância mútua e reserva institucional. Normas não escritas. Mas, se elas não estão escritas na lei, quem é que deveria zelar por elas? Quem garante que elas sejam seguidas? Historicamente, os autores argumentam que os partidos políticos tinham um papel fundamental nisso. Eles funcionavam como guardiões, como filtros. Filtros? Como assim? Líderes partidários mais experientes, nas famosas salas enfumaçadas, conseguiam barrar candidatos que eram muito populares, mas que eles viam como extremistas ou perigosos para a democracia. Eles citam o exemplo do Henry Ford, lá nos anos 20, nos Estados Unidos, super popular, mas com ideias antissemitas, autoritárias, e os líderes do Partido Republicano conseguiram bloquear a candidatura dele. Então o partido agia como um controle de qualidade. Mais ou menos isso. Só que o livro argumenta que esse papel de política dos partidos encaixam principalmente com as primárias abertas, onde qualquer eleitor pode lutar pelo poder e sobra um espaço para outsiders e os mais radicais chegarem lá. For the rest of my life, through days and nights, I thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my passo a passo, usando as brechas da própria lei, o que nos deixa com uma pergunta final, talvez um pouco incômoda para todo mundo pensar, se as constituições sempre vão ter brecha, e essas normas de comportamento dependem da boa vontade da contenção humana, até que ponto a sobrevivência da democracia depende de cada cidadão, de agir com moderação, com essa reserva institucional, mesmo quando a lei permitiria ir além, forçar a barra. Fica aí a reflexão.